a ideia que Benjamin traz de tempo, ela é muito atual também, justamente porque ele traz uma certa urgência, sabe? Que eu considero essencial. Sobretudo quando ele relaciona essa urgência com a ascensão do fascismo. Eu acho que, de alguma forma, a gente pode relacionar com os períodos que nós estamos imersos, né? Claro que existem particularidades, assim, não é fazer um anacronismo, mas é pensar o que podemos aprender com a concepção de tempo em Walter Benjamin. Para compreender a noção de tempo dele, tem que resgatar a ideia de experiência, o conceito de experiência. Eu não vou aprofundar nesse conceito, porque eu acho que nós ficaríamos aqui muito tempo, assim, porque é um conceito complexo, a noção de experiência em Benjamin. Mas eu acho fundamental dar uma pincelada nesse conceito, até para a gente compreender a ideia de tempo. Porque o Walter Benjamin ele traz o seguinte questionamento no texto Experiência e Pobreza, que é um texto que veio antes das teses sobre o conceito de história. Nesse texto, Experiência e Pobreza, ele traz o questionamento se estamos pobres em experiência, né? Ele inicia com esse questionamento a partir de uma narrativa que ele traz. Então, resumindo, ele pensa a experiência como um tesouro que é tradicionalmente cedido ou herdado, né? E que cada geração porta esse tesouro e o transmite através da palavra, da memória e do fazer, né? Então, o dom de compartilhar palavras e gestos pela tradição, segundo Benjamin, foi esmaecido pelo empobrecimento da experiência. Isso se deve ao desenvolvimento intensificado da técnica, que, segundo ele, incentivou o empobrecimento da experiência ao oferecer o espetáculo do imediato com todas as suas fantasmagorias, né? Então, digamos, a técnica, o desenvolvimento técnico, ele trouxe esse empobrecimento. Então, note que nesse texto, o Benjamin ele tem um olhar um pouco melancólico, até mesmo pessimista em relação à técnica. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que essa dimensão, essa análise que ele faz, muda conforme os textos que ele vai escrevendo. Porque, ora, ele olha com um olhar pessimista e melancólico, que era próprio da natureza dele, ele era um filósofo muito melancólico. Ora, ele olha com espanto, no sentido de que a técnica ela também pode ajudar na emancipação. Um exemplo seria a fotografia ou o cinema, né? Então, nesse texto, ele traz a seguinte crítica, que a modernidade, digamos assim, ela nos tornou pobres em experiência, justamente porque a gente foi perdendo esse dom de compartilhar, sabe? Então, numa modernidade de vidro e transparência, que são dois termos que ele usa muito, inclusive para criticar a burguesia, o vidro e a transparência, por que ele traz esses dois elementos? Porque não há mistérios. Se não há mistérios, não há refúgios para esconder tesouros. Então, a tradição, de alguma forma, ela é esmaecida e os sujeitos, eles são desvinculados de todo o seu patrimônio cultural, de suas heranças, né? Então, nasce dessa pobreza, segundo Benjamin, um novo conceito de barbárie, que seria aquele conceito que nos impele a partir para frente, a começarmos de novo e a contentarmos com pouco, né? Então, seria já ali os primórdios da crítica que ele vai fazer à ideia de progresso. E quando ele fala na herança, a herança que ele faz menção seria o próprio passado. Então, digamos assim, a incapacidade de compartilhar a experiência talvez seja a única experiência que o homem tem sobre si mesmo, né, nesse texto. E aí ele retoma essa discussão sobre o esvaziamento da experiência no texto que ele fala sobre o narrador, que ele mostra que a arte de narrar ela se esfacelava em face da incapacidade de intercambiar experiências. Então, seria o esfacelamento das narrativas. Nesse texto que ele fala sobre o narrador, ele traz uma análise que diferencia uma vivência que se perpetua pela vivência individual, né? E essa vivência individual, ela se opõe à experiência tradicional, que é compartilhada coletivamente. Então, apesar dele ter esse tom melancólico e até nostálgico em relação a uma experiência na qual as palavras eram reconstruídas pela memória, ele vislumbrava o retorno do narrador sobre feições, digamos assim, distorcidas e invertidas. Então, tanto a narrativa quanto tanto o conceito de narrativa quanto o conceito de experiência estão relacionados à ideia de tempo em Benjamin.
Então, aqui o tempo na concepção do Benjamin não se pauta pela continuidade. Ele é regido por uma dimensão que se opõe a esse tempo quantitativo, no qual as experiências temporais elas são vazias mecânicas. São experiências que aniquilam os traços de espontaneidade e também de possibilidades, porque se o tempo ele é contínuo e ele é regido pelo Cronos no sentido do encadeamento de eventos, o futuro já é dado, você não tem outras possibilidades, tampouco possibilidades de transformação. Isso é a lógica de um tempo capitalista também. Então, é importante ressaltar que quando o Benjamin ele tece essas críticas ao tempo linear, ele está fazendo uma crítica à modernidade e à modernidade que se rege pelo capitalismo, né? Então, o Benjamin ele tece algumas críticas ao progresso defendido dentro dessa ideia de modernidade, mas também ao progresso defendido pela social-democracia alemã e pelo marxismo que a informava, sobretudo o marxismo soviético. Além disso, ele tece algumas críticas ao historicismo alemão. Então, o que ele coloca? O que tem em comum entre a social-democracia, o historicismo alemão e ao marxismo vulgar? Segundo ele, ambos têm em comum a ideia de um tempo que é homogêneo e é um tempo vazio. O Benjamin ele traz uma ideia de instante, e o instante dele está muito ligado à ideia de irrupção, né? Uma dimensão cairológica, digamos assim, porque esse instante ele se dá no agora. Então, como tem essa crítica que ele faz ao tempo linear, o tempo de agora, de alguma forma, é uma forma é uma maneira de interromper essa linearidade, entendeu? E aí, o tempo de agora ele não é sinônimo tão somente de presente, ele está muito ligado à ideia de tempo oportuno, sabe? Então, digamos assim, quando ele faz aquela crítica ao marxismo da locomotiva, que uma das críticas que ele faz é que a revolução não seria a locomotiva da história, seria você acionar o freio de emergência, o trem sair dos trilhos mesmo, sacou? Digamos assim, é você instaurar o caos, né? Digamos que a revolução não tem hora marcada para ele. A revolução ela acontece no instante. Então, quando ele traz essa ideia do tempo de agora, tem uma dimensão que é muito intensa nesse sentido, que é justamente a dimensão da interrupção e irrupção mesmo, sabe? Que é você não ter hora marcada para qualquer processo de transformação, mas ao mesmo tempo é um tempo que urge, sabe? Traz uma necessidade. Por isso que eu acho que o Benjamin, de alguma forma, ele traz essa atualidade no sentido da urgência, sabe? E essa urgência, ela não é programada, ela vem de todos os anseios e desejos sociais, digamos assim, tanto da experiência individual quanto da experiência coletiva, e o que a gente faz com esses anseios. Então, para ele, na concepção de tempo e memória do Walter Benjamin, ele herda muito de uma tradição judaico-messiânica, para a qual tem a rememoração e tem a redenção, né? Então, quando ele fala na rememoração, seria trazer do outrora alguns fragmentos do passado para o agora. Mas isso não se dá de forma resignada, né? Tipo, você tão somente trazer o passado para o presente. Tem que ter um intuito de transformação. Por isso que, para ele, para o Benjamin, o historiador ele tem uma tarefa histórica, que seria reviver esse passado, mas digamos que dar vida ao passado e o que eles chamam de, o que ele fala de dar vida aos mortos também, né, de você trazer os destroços do passado, não pode ser um ato passivo, de tão somente deixa eu colocar o passado no presente. Então ele fala que nós não podemos aprender o passado tal como ele foi, né, nós não podemos trazer o passado em sua totalidade, e o que nós podemos ter acesso ao passado são reminiscências, mas que é importante rememorá-las, né? Essas reminiscências e trazê-las para o agora, justamente para ter esse potencial transformador. E aí, quando ele faz a crítica à ideia de progresso, é porque, diferentemente desse ato de rememorar com potencial transformador, o progresso no pensamento do Benjamin, ele se funda na catástrofe e no inferno. Então,
por que ele coloca catástrofe e inferno? Porque tanto a catástrofe quanto o inferno não possibilita o desejo por outro estado de coisas, mas sempre apresenta o mesmo. Que as coisas continuem assim, eis a catástrofe, né? Então a sua consistência ela não reside naquilo que está por acontecer em cada situação, mas naquilo que é dado em cada situação. Então a dimensão infernal, ela não está só na continuidade, naquele tempo contínuo e linear. Ela, além do telos, ela está também na dimensão da permanência, que as coisas continuem assim, sabe? E isso traz uma certa angústia e uma necessidade de urgência, né? Então, o tempo histórico que ele está pensando é um tempo que consiste em trazer tensões também, essas tensões para o presente, né? Então, em oposição a esses tempos percebidos na continuidade, o Benjamin propõe temporalidades em termos de intensidade, trazendo a ideia de outras possibilidades de tempo, e aqui no plural mesmo, não seria uma única possibilidade, não seria tipo a revolução como a salvadora, né? Então, digamos assim, numa modernidade que é emudecida e resguardada por uma concepção de história que, por vezes, é conivente com situações políticas, Benjamin se opõe propondo uma concepção de tempo que ali tanto a tradição, que é a ideia de experiência, né, quanto que a ideia de uma história aberta, na qual há o retorno das palavras, das experiências e dos gestos que são compartilhados, né? Então, a rememoração, que seria o retorno desse passado no agora, ela tem essa característica da tradição judaico-messiânica que ele herda, né? E essa tradição, ela analisa que a atividade salvadora e redentora do passado no presente é baseada no ato de compartilhar gestos e palavras também. Então, seria através da rememoração que as reminiscências do passado são transportadas para o agora, né? E aí, como eu tinha colocado, isso não se dá de forma resignada. Então, tem muito a ver com a ideia de despertar que ele fala, né? Que aí ele vai nos surrealistas, e eu não vou falar sobre isso agora. Mas trazer o passado para o presente tem o sentido de despertar aquilo que estava adormecido também, sabe? Que estava adormecido no passado. E esse adormecimento tem muito a ver também com os oprimidos, né? Que são, digamos assim, seriam os desejos da tradição oprimida também. E essa articulação desse passado, ela não se dá de forma linear. Então, digamos assim, o ato de rememorar, ele não institui uma relação contínua, tampouco puramente temporal, porque o ato de você resgatar o passado se dá como se fosse um salto. Ele até cita o salto nas teses sobre o conceito de história, porque seriam imagens que saltam, e elas saltam de forma muito descontínua. Aí eu acho que tem um exemplo muito bom que casa até com essa ideia do horizonte, que seria, para mim, a alegoria tanto da ideia de tempo histórico quanto da ideia da própria história, que seria o anjo da história, né? O anjo da história, na minha opinião, é essa alegoria do tempo também, da própria história, porque os anjos que o Walter Benjamin evoca, porque nas teses ele está falando de um anjo, mas ele escreveu sobre outros anjos também, os anjos talmúdicos, no caso. Os anjos, eles evocam uma história que é feita de sobressaltos que surgem instantaneamente, tanto no presente como uma imagem de um instante soterrado, né? Porque assim, explicando com outras palavras, o anjo, ele tá paralisado, digamos assim, ele tá paralisado e tem uma tempestade, a tempestade é o progresso, que impele ele para o futuro, sabe, para frente. Só que o anjo, ele tá com o pescoço virado, ele tá olhando para uma pilha de corpos, ele tá olhando para a catástrofe, ou para as catástrofes, né? Porque o Benjamin vai colocar catástrofe no plural mesmo. Inclusive, eu acho atual, porque essas catástrofes, pensando na ideia de progresso, elas nunca cessaram. Aquilo que ele fala de estado, que o estado de exceção não é uma exceção, é a regra, eu acho que ainda é muito atual, sabe? Então, o anjo, ele está paralisado no passado, e nesse passado, ele visualiza a catástrofe, e o progresso tenta levar ele para o futuro. O desejo desse anjo da história é justamente acordar esses mortos que estão no passado e juntar os destroços, né?
mas alegoricamente, como que você acorda os mortos, né? Então, eu acho que ele traz a ideia de que rememorando esses destroços, né? Então, o anjo, ele tem tanto uma dimensão profana, no sentido da catástrofe, e ao mesmo tempo melancólica, de uma felicidade que ainda não existiu, daquilo que poderia ter sido, mas não foi, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Walter Benjamin, quando ele traz essa ideia de redenção, quando você traz o passado para o presente, essa ideia de redenção, ela também não está ligada só a uma ideia de salvação. Porque a salvação, digamos assim, pode se dar pela própria destruição. Destruição do quê? Da ordem vigente, daquele estado de permanência que o progresso, ele de alguma forma coloca em nossas vidas, né? Seria aquele cotidiano mesquinho, sabe? Então, a ideia de salvação em Benjamin não é uma coisa, apesar de ter essa dimensão religiosa por conta da tradição judaico-messiânica, ele traz esse duplo viés, assim, que seria, vamos redimir no sentido também de dar vida a esses mortos e trazer a tradição dos oprimidos, mas vamos também buscar outros tempos possíveis. E esses outros tempos possíveis, ele não está calcado numa ideia de progresso e de futuro, sobretudo porque quando ele traz a tradição judaico-messiânica, para os judeus dessa tradição, você não olha o futuro, entendeu? O futuro é sempre aberto, é inesperado. Então, nesse sentido, quando ele fala de salvação, é também como nós podemos destruir a ordem vigente. E aí, eu acho que tem uma dimensão muito kairológica no pensamento de Walter Benjamin, embora o termo kairos quase não apareça na obra dele, diretamente. Não existe o termo, tipo assim, ele não se equivale ao tempo de agora. Então, digamos assim, quando você pensa na dimensão do kairos em Walter Benjamin, não é sinônimo de tempo de agora, seria uma dimensão qualitativa do tempo de agora. Seria uma característica desse tempo que ele está pensando, que é muito similar ao kairos, porque aqui, nesse sentido, o kairos está muito ligado à ideia de oportunidade. Quando o Benjamin fala, olha, no agora, quando tiver uma faísca de incêndio que tu vai acender, e aí tem digamos assim, a revolução, que não é a revolução programada, ela é a revolução que acontece no momento oportuno, portanto, kairológico, entendeu? Que não está programado. Por isso que ela tem essa dimensão de salvação, mas ela está ligada ao acaso. Por isso que eu acho que o acaso ele é importante também, porque é justamente no acaso, na espontaneidade, que às vezes que brotam essas insurreições e essa urgência, né? Porque se a gente for pensar no nosso próprio tempo, a gente, em outras possibilidades de sei lá, de mundo, de mudança, a gente não tem nada programado. E eu acho que a partir do momento que a gente tiver, vai ser um fracasso também. Então, eu acho que as experiências, elas precisam brotar nesse horizonte de expectativa, mas não uma expectativa forjada, né? Uma expectativa que atenda anseios tanto de uma ordem capitalista quanto de partidos, etc. Não é algo forjado, né? É isso.